Tu me conduzes às veredas da justiça, és meu pastor, és meu guia, nada me faltará, nada me faltará. Mesmo que eu me encontrasse no vale das sombras e da morte, não temeria mal, porque tu estás comigo. Oh Senhor, tu refrigeras minha alma, deitar-me fazem grandes prados, o teu cajado me consola. Tu me conduzes às veredas da justiça, és meu pastor, és meu guia, nada me faltará, nada me faltará. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs do CEAL, do Centro Espírita André Luiz. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta palestra virtual aqui no nosso canal do YouTube. E antes de iniciarmos as nossas atividades de hoje, gostaríamos aí de agradecer a nossa artista, a Adélia Soares, por este belo número musical que ela nos trouxe. Esta música maravilhosa que vem para nos harmonizar o coração, que vem para serenar os nossos pensamentos e assim, de uma melhor forma, possamos assimilar o conteúdo da palestra de hoje. Gostaríamos de lembrar a todos que queiram e que desejem trazer um pouquinho de água aí para perto do computador, para perto do seu celular, e que esta água possa ser fluidificada durante a palestra, que a espiritualidade amiga possa inserir nesta água todos os fluidos medicamentosos, todos os fluidos curadores de que tanto necessitamos. Gostaríamos de lembrar também a todos da grande importância da sua doação financeira para a nossa casa. Então, o CEAL já está recebendo também as suas doações agora através do Pix. Então, o número do Pix é o número do CNPJ da casa que está informado aí na sua tela. Então, para todos aqueles que não doaram e que queiram doar, a casa já, de antemão, agradece todo o amor e toda a sua caridade através dessa sua doação financeira. Então, antes de passarmos a palavra para o nosso palestrante de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura. E respirando bem fundo, nós elevamos o nosso pensamento ao nosso Mestre querido Jesus, abrindo o nosso coração neste momento em gratidão, um coração repleto de alegria por todas as bênçãos recebidas, agradecendo por esta oportunidade maravilhosa que temos no dia de hoje de podermos parar um pouquinho o nosso tempo, a nossa semana, para ouvir, Senhor, a Tua palavra. Tudo aquilo que a doutrina, através do Teu Evangelho, tem para nos trazer na data de hoje. Tudo aquilo que nos consola, tudo aquilo que nos revela e que nos estimula a nossa transformação e evolução aqui em nossa jornada, na nossa encarnação. Então, agradecendo por este momento, pedindo também à espiritualidade que esteja conosco, nos protegendo, intuindo o nosso amigo palestrante e que possamos todos juntos fazermos todas as reflexões da qual necessitamos neste momento.
Então, dizendo que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, minhas amigas, hoje é um dia muito especial. Estamos recebendo em nossa casa, de uma forma virtual, o Bruno Rocha, querido amigo de longa data, trabalhador da casa, e que hoje, de uma forma brilhante, vem nos trazer essa palestra diretamente dos Estados Unidos, lá da cidade de Germantown, no estado de Maryland. Ele que lá está morando e residindo, vem nos trazer a palestra e todo o conteúdo que vamos ouvir na data de hoje. E aí já constatando e agradecendo toda a praticidade, né, que a tecnologia vem nos trazer. Então, nós que hoje do CEAL estamos aí sendo ouvidos e assistidos em qualquer canto do planeta. Então, Bruno Rocha, seja muito bem-vindo. Hoje o Bruno vai nos trazer o tema A Importância do Evangelho na Evolução Espiritual. Deixo a palavra com você, Bruno, uma boa palestra e nós nos encontramos já já. A palavra está com você. Olá, meus irmãos e irmãs, é um prazer estar com vocês, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, e que suas palavras consoladoras possam encher nossos corações de serenidade e harmonia. Estamos em tempos desafiadores, tempos em que muitas pessoas estão repensando o seu significado dentro do processo evolutivo, o seu significado em relação à vida. Momento em que o isolamento social, em que a situação sanitária global faz com que a gente repense uma série de significados em nossas vidas. E, em especial, nos faz a seguinte pergunta, Se esse processo é um processo de regeneração para um processo evolutivo planetário que está por vir, qual é meu papel nesse processo? Recentemente, escutei uma palestra de Divaldo que falava sobre esse tema e que eu achei muito significativo. Nós espíritas estamos acostumados a ouvir falar em desencarnes coletivos, em processos de desencarnes coletivos. Esses processos vêm, ao longo do tempo, funcionando como um processo de revitalização, de harmonização e, sobretudo, contribuindo para o processo evolutivo. Mas ele está sempre acompanhado de situações bem particulares, envolvendo um país ou um grupo de países, uma região territorial muito específica. E Divaldo chama atenção para dizer que, puxa vida, nesse momento a gente está diante de um desafio, a situação sanitária global, que não distingue países, não distingue religiões, não distingue grupos sociais, não distingue pessoas, é completamente homogêneo, equitativo, igual para todos. E mais do que isso, ele afeta todos de forma igual. Se os países mais desenvolvidos, se as pessoas com mais recursos cuidarem simplesmente delas mesmas e não cuidarem daqueles menos desprovidos, a situação não vai ser alterada. Nós precisamos realmente do envolvimento coletivo para superar esse momento. E no momento assim de reflexão coletiva é que surge em cada um de nós, nesse processo que dura quase 2 anos, de reflexão, qual é o meu papel nisso tudo, qual é o meu papel para o desenvolvimento do planeta, qual é o meu papel do ponto de vista individual para a evolução planetária e, sobretudo, o que eu estou fazendo para a minha evolução espiritual. Então, é nesse contexto que a gente trouxe o tema, a importância do Evangelho no processo de evolução espiritual.
E para entender esse tema, para começar a discutir o tema, a gente precisa primeiro entender o que é evolução espiritual, né? Como é que a gente entende isso na visão espírita? O objetivo da nossa conversa aqui hoje não é traçar toda a estrutura científico-filosófica da doutrina espírita em relação ao assunto evolução. Para isso, nós temos o Pentateuco, temos um conjunto enorme de obras, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que tratam desse assunto do ponto de vista científico e filosófico. A nossa ideia nessa reflexão é trazer para cada um de vocês algumas ideias práticas de como colocar, de como trazer para as nossas vidas esse processo, né? E entender alguns conceitos básicos por trás da evolução. Parece uma coisa óbvia, mas é importante começar entendendo que evolução espiritual é um processo. Se é um processo, toma tempo. Toma quanto tempo, Bruno? 10 anos? 5 anos? Uma semana? Meses? É algo que eu consigo fazer um projeto em relação a isso? No nosso pensamento imediatista, alguns podem pensar, puxa vida, não, é algo que vai acontecer em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano, em 2 anos. E, na verdade, é um processo que está vinculado à nossa caminhada enquanto espíritos. E se é assim, não é um processo que inicia e termina em apenas uma encarnação. É um processo duradouro, de longo prazo, e que exige um conjunto de características e qualidades e de esforço próprio para que ele avance. Então, para você, minha amiga, meu amigo, que quer ver seu companheiro, sua companheira, seu filho transformado, virar santo numa encarnação, isso não vai acontecer. Não vai, lamento te dizer que não vai. Muitos de nós sequer tivemos a nossa primeira encarnação no planeta Terra. Então, é um processo duradouro. Isso significa que a gente não tem que começá-lo? Não, não é assim. Significa que nós temos que eleger, para cada encarnação, 3 ou 4 desafios que sejam relevantes para a nossa vida para buscar essa transformação. Então, se eu sou adepto da fofoca, eu vou buscar cortá-la da minha vida, né? Se eu tenho algum vício moral, sou orgulhoso, sou egoísta, gosto de mentir, eu vou trabalhar essas falsas virtudes na minha vida. Então, eu tenho que eleger um conjunto delas para ir trabalhando, mas não vou me transformar em santo durante um processo encarnatório. Os espíritos, além de explicarem que é um processo, indicam claramente que evolução espiritual acontece enquanto encarnado e enquanto desencarnado. É assim, nós somos espíritos. Na erraticidade, no plano espiritual, também estamos evoluindo. Temos notícias em diversas obras de espíritos que estudam e realizam seu progresso moral no mundo espiritual em preparação para sua próxima encarnação. Há notícias de espíritos que, na erraticidade, pedem continuar alguns anos mais adquirindo conhecimentos, melhorando um pouquinho o seu avanço moral para aceitar e enfrentar os desafios da próxima encarnação. Então, a doutrina espírita é clara em nos indicar que a evolução espiritual é algo que acontece nos 2 planos. Enquanto encarnados, enquanto desencarnados, e como já falamos, é um processo que dura um tempo largo e que nós precisamos ter paciência com ele. O Livro dos Espíritos, através das leis divinas, nos traz a lei do progresso, onde nos deixa muito claro algumas das características do que seria esse processo evolutivo e essa evolução espiritual da qual nós estamos falando. Uma delas é a seguinte: os espíritos nos indicam que
o ser humano se desenvolve naturalmente. Naturalmente está ligado ao que nós acabamos de falar, é um processo, ou seja, todos progridem, tem uma marcha evolutiva, mas essa marcha evolutiva ela não é simultânea e não é do mesmo modo para todos. Em outras palavras, espíritos mais adiantados precisam necessariamente auxiliar espíritos mais atrasados no processo. Aí vem o meu amigo, minha amiga, que se julga dirigente espírita, que se julga um espírito já relativamente desenvolvido e quer trazer de qualquer jeito, o meu marido, a minha esposa, o meu filho tem que evoluir junto comigo, tem que seguir o caminho junto. Não, não é assim. Nós podemos contribuir para o processo evolutivo. Temos o dever de contribuir para o progresso evolutivo do outro, porque também somos indivíduos que somos sociais. Mas nós não somos capazes de obrigar, para usar uma palavra bem forte, o outro a evoluir se ele não quiser. Isso significa que cada um tem seu tempo de maturação, que cada um tem o seu momento de entender determinadas coisas, que cada um tem o seu caminho a ser seguido. E por mais que nós usemos nossos exemplos de vida, experiências pelas quais nós passamos e que de repente foram negativas, também vão precisar ser passadas pelas outras pessoas, porque são indivíduos e, como indivíduos, têm uma perspectiva individual. E aí vem uma outra característica essencial da evolução espiritual que me fez pensar por muitos anos a respeito. É um processo e é um processo individual. Que significa dizer o seguinte, olha, por mais que eu queira que os indivíduos da minha família, do meu lar, que aquele infeliz do meu marido, infeliz da minha esposa, que precisa melhorar, que precisa virar santo, se transforme, depende do processo individual dele. E nós temos que respeitar o processo individual dele. O nosso exemplo facilita. A nossa paciência, o nosso dever de contribuir para o seu processo evolutivo vão ser, em algum momento, vão refletir em algum momento neles, no sentido de permitir com que cada um deles aprenda e busque a sua melhora. Assim como cada um de nós também recebe, a partir desses ensinamentos, às vezes de pessoas difíceis, de pessoas inseguras, de pessoas que nos dão trabalho, também a melhorar os nossos vícios morais, a melhorar as nossas impaciências, a melhorar algumas das características que nós também temos. Então, em algum momento da sua trajetória, você vai perceber o seguinte, olha, eu tentei, busquei, exemplifiquei, trazer fulano para o processo evolutivo junto comigo, mas é um processo individual. Ou seja, ele vai ter que passar pelas transformações morais que são inerentes a ele como indivíduo, ou a ela como indivíduo. Não há como eu fazer isso sozinho. Né? E aí, temos que recorrer a Jesus para entender como é que isso se posiciona, né? E recorrer a Jesus como modelo, como governador no planeta, como exemplo maior, como nosso guia de alguém que já percorreu muito mais do que o nosso processo evolutivo individual. Jesus, quando esteve aqui, ele tinha uma família, né? Jesus é um primogênito e não um unigênito, né? Logicamente, isso pode ser discussão para uma outra palestra, numa outra ocasião. Mas como primogênito, significa que ele teve família, que ele teve mãe, que ele teve pai, que ele teve irmãos. Jesus elegeu entre seus discípulos alguns dos seus familiares mais próximos? Não.
Jesus escolheu as pessoas que estavam preparadas naquele momento para seguirem e divulgarem a boa nova. O próprio Jesus respeitou o momento individual de cada um. Será que Jesus não tentou, não exemplificou, com sua capacidade moral, não teve a capacidade de transformar aqueles que estavam próximos a ele? Não é isso. É porque, como nós percebemos, o processo evolutivo é um processo individual. E como individual, as pessoas têm que estar preparadas, e mais do que preparadas, têm que querer avançar nesse processo. E nem todo mundo está preparado e nem todo mundo quer. Né? Se Jesus, que foi Jesus exemplo, elegeu pessoas que estavam não necessariamente vinculadas ao seu círculo mais próximo, como aqueles que levariam a palavra adiante, significa que ele elegeu aqueles que estavam preparados naquele momento. E é assim que a gente tem que entender o processo de evolução espiritual de cada um. Outra coisa importantíssima que ensinam os espíritos para cada um de nós é que o que significa evolução espiritual? Significa a junção de progresso moral e de progresso intelectual. Os dois caminham juntos. A pergunta específica do Livro dos Espíritos é a seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os Espíritos nos esclarecem: decorre deste, mas nem sempre o segue de forma imediata. O que significa isso? Significa que nós temos dois processos em paralelo. Que é o nosso desenvolvimento como seres humanos do ponto de vista intelectual. Ou seja, todas as etapas que nos dão a capacidade de discernimento, de raciocínio, de compreensão do mundo ao nosso redor, não necessariamente acadêmico, mas todas as habilidades que nos cercam. Inclusive, uma das habilidades mais importantes, que é a grande importância do progresso intelectual, que é a de discernir o bem do mal. E de um outro lado, numa outra corrente desse processo, está o que chamamos de progresso moral. Que aí é onde nós estamos discutindo um pouco e trazendo algumas ideias nessa reflexão com vocês. Se um acompanha o outro, o papel do progresso intelectual é nos auxiliar a diferenciar o bem do mal. Bruno, não sabemos isso? Não, os espíritos nos esclarecem que nós somos criados como espíritos ignorantes, que significa dizer que nós não compreendemos a distinção entre o bem e o mal. Isso vai sendo feito ao longo das experiências sucessivas. Isso vai sendo feito ao longo da compreensão moral que nós vamos adquirindo, da compreensão de Deus, da nossa compreensão como espíritos em processo evolutivo, da nossa compreensão como seres que estão em progresso contínuo. E aí vem uma outra característica importante da evolução espiritual, que é a sua continuidade. Há como eu regredir no meu progresso moral, espiritual? Não. Os espíritos nos esclarecem que não. Se é um processo contínuo, significa dizer que, por mais que eu ainda incorra em erros, por mais que eu ainda realize coisas equivocadas, por mais que eu ainda exerça virtudes equivocadas, falsas virtudes, incorra em egoísmo, incorra em vícios morais, não significa que eu estou regredindo do ponto de vista espiritual. Significa que eu estou numa etapa do meu processo evolutivo onde eu ainda tenho que aprender. Que etapa é essa? Exatamente o que nós estamos passando nesse momento. Estamos saindo do que nós conhecemos como um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Qual a diferença entre esses dois mundos? O mundo de provas e expiações, o mal prevalece sobre o bem. E no mundo de regeneração, o bem prevalece sobre o mal. Significa que o mal vai deixar de existir no mundo de regeneração na próxima fase em que nós estivermos como planeta e como civilização humana? Não. O mal vai continuar a existir.
nós teremos um pouco mais de discernimento como tratar o mal, né? As dificuldades existirão da mesma forma, haverá ainda problemas morais entre as pessoas a serem lapidados, mas, obviamente, o bem prevalecerá sobre o mal. Estamos, nesse momento, numa etapa anunciada há mais de décadas pela equipe espiritual, né, que nos protege, de transição. Somos privilegiados por estarmos vivenciando esse momento. Muitos de nós pediram encarecidamente para estarem nesse momento de transição planetária, exatamente para participar e para auxiliar nesse processo. Um processo extremamente relevante, né? Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do progresso moral de cada um. Então, nós temos que aproveitar esse momento. E aproveitar esse momento significa entender qual é o meu papel nesse momento e buscar o meu processo individual evolutivo com Jesus, com seu exemplo, com o Evangelho, né? Muito bem. Outra característica importantíssima que nós temos que destacar no processo de evolução espiritual é que é um processo que exige esforço. Não tem jeito. Força de vontade, disciplina, disciplina e disciplina, já dizia Chico Xavier. O que significa esforço nesse caso? Significa que progresso ou evolução espiritual estão associados a dois conceitos muito divulgados, disseminados, conversados na doutrina espírita e pouco compreendidos. Transformação moral está diretamente associado ao que nós chamamos também, ou conhecemos como reforma íntima. E aí todo mundo fala, não, mas eu estou fazendo minha reforma íntima. Sim, reforma íntima é um processo. Reforma íntima demanda esforço, demanda força de vontade, demanda mudança de hábitos, demanda persistir naquilo que nós estamos fazendo. Se ainda somos os responsáveis pela disseminação da fofoca, temos que nos policiar para que isso não aconteça. Se ainda somos responsáveis por mentiras, temos que nos policiar para que elas não aconteçam. Se ainda somos responsáveis pela inveja em relação aos bens, à família ou à grama verde do vizinho, temos que esforçar para não ter essa inveja nos nossos corações. Mas, Bruno, como é que eu faço isso? Primeiro, tomando consciência da dificuldade que nós temos. Esse é o primeiro passo. Jesus bem ensinou para cada um de nós. Conhece-te a ti mesmo e a verdade te libertará. O que é conhecer-te a ti mesmo? Bom, entender as minhas limitações. Né? Não adianta eu ficar ainda apontando o dedo para o meu irmão do lado, para o meu vizinho, para a minha esposa, para o meu marido, para o meu filho. Eu tenho que avaliar a mim mesmo. Eu tenho que entender quais são as minhas limitações e onde eu preciso caminhar, onde eu preciso exercitar. Se eu tenho uma limitação, ok, tomar a consciência é o primeiro passo. Depois de tomada a consciência, o que eu preciso fazer para poder superar essa situação? E eu não vou superar assim, rapidamente, num piscar de olhos. Eu tenho que me policiar, eu tenho que refletir cada vez que eu repetir novamente o mesmo gesto. Eu tenho que pensar, puxa vida, perguntar às pessoas que estão ao meu redor, vem cá, eu continuo fazendo isso? Se eu falhar, não me sentir mal por ter falhado, mas buscar entender o motivo da minha falha. E buscando entender o motivo da minha falha, entender que muitas vezes o motivo não está na reação do outro, mas em automatismos que eu carrego do meu passado. Do meu passado que pode ser da minha criação, com minha mãe, com meu pai, hábitos adquiridos durante a vida com outras pessoas, reações instintivas que nós aprendemos a carregar conosco
quando algo nos incomoda ou algo nos afeta. Em alguns casos, reações automáticas que nós carregamos do passado longínquo, de outras encarnações, que estão incorporadas no nosso perispírito, mas que nós somos capazes, se quisermos, de transformar. E entender, puxa vida, por que eu estou tendo essa reação? Né? Por que eu reagi de forma tão forte com meu filho? Por que eu gritei com meu vizinho? Por que eu saí do sério? Por que essa situação específica me incomodou tanto? Por que eu fiquei com raiva dessa palavra que a pessoa colocou? Né? Por que uma determinada palavra me causa tanto desgaste emocional e outras não? São automatismos que adquirimos ao longo das nossas vidas, ou ao longo da nossa infância, adolescência, nessa mesma encarnação, que às vezes nós nunca nos perguntamos por quê. E entender as reações por trás de cada uma dessas reações é relevante e importante para nós nos conhecermos. Se entendermos cada uma delas, começa a ficar mais fácil entender como não executá-las. Puxa vida, por que eu grito quando eu escuto essa palavra? Por que eu tenho que reagir de forma tão forte se alguém faz um determinado gesto em relação a mim? Por que um determinado... alguém me chamar de alguma coisa me traz um sentimento tão negativo que eu não consigo suportar aquela situação? Né? A partir do momento que eu não reajo, ou que eu deixo de me importar com essa reação, começa a transformação, começa a mudança de hábito. Né? O ensinamento de Jesus é aquele que nós conhecemos. Oferecei a outra face se nos agridem. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. São formas práticas da gente tentar entender e buscar compreender como não reagir. O que é oferecer a outra face? É dizer, puxa vida, alguém me agrediu, não necessariamente fisicamente, com uma palavra dura. Em vez de eu reagir, eu vou manter o assunto e deixar a pessoa seguir, ela que vai seguir com o problema dela. Eu posso reagir de outra forma. Se uma pessoa me feriu, eu tenho condições de perdoar. Logicamente, às vezes há feridas que nós reagimos de forma muito forte. Por quê? Porque quando tocam naquele ponto exato, né, que alguns sabemos que tocamos, aquilo mexe tanto com o meu emocional que eu reajo de uma forma diferente em relação a outros temas. E aí buscar no meu interior serenar em relação a essas reações. Se eu buscar a compreensão do que me faz sofrer, eu consigo superar isso. Na primeira vez vai ser difícil, na segunda vez vai avançar um pouco mais, na terceira vez eu vou ter um pouquinho mais de autocontrole, pode ser que na quarta vez eu fale, não devo desistir, não devo baixar a cabeça, sigo adiante. Em algum momento dessa caminhada, eu não vou mais ter aquela reação instintiva, negativa, imediata, como eu tinha antes. E aí, o encargo do mal fica para o outro. Eu não carrego mais esse peso comigo, porque eu passei a dar um significado diferente naquela situação. Seguimos. Isso exige esforço, né? Isso está por trás do que nós chamamos de reforma íntima, está por trás do que nós chamamos de autoconhecimento, de conheça-se a ti mesmo. E buscando ainda inspiração nos espíritos, a pergunta 785 do Livro dos Espíritos é a seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? Em outras palavras, qual o maior obstáculo à evolução espiritual, à evolução moral? E os espíritos nos respondem
o orgulho e o egoísmo. Claro, eles deixam claro, estamos nos referindo ao progresso moral e não ao intelectual. Então veja só, essa duplinha é a duplinha que mais nos afeta: orgulho e egoísmo. Orgulho ferido faz a gente ter as reações que nós estávamos falando agora há pouco. Reações instintivas, automáticas, de se preservar, de se autoproteger, e nessas situações, muitas vezes, reagimos de forma forte, de forma deseducada com os nossos irmãos. Né? Seja o vizinho, alguém no trabalho, seja no âmbito da família. E às vezes na família é mais complicado ainda, porque os familiares conhecem os nossos pontos fracos. Não é assim? E o egoísmo? O egoísmo é aquele bichinho, né, que vai corroendo a gente por dentro e dizendo aos pouquinhos: olha, fulano tem mais disso do que você. Fulano tem a grama mais verde do que a sua. Fulano tem mais bens do que você. Fulano tem uma família que parece mais perfeita, mais bem amparada do que a sua. E aí você começa a buscar em si mesmo a sua reação natural, que é: então eu tenho que me preservar a minha família, preservar as minhas coisas e ter mais coisas do que for. E aí, junto do egoísmo, vem uma outra série de vícios morais, né? Muitas vezes vem a avareza, vem a incapacidade de dividir as coisas com os outros, sejam elas bens materiais, sejam elas o meu tempo, que é o meu bem mais precioso, né? De cada um de nós. Sejam elas qualquer divisão de qualquer outra realidade que nós imaginarmos, né? O egoísmo vai corroendo a gente por dentro e vai fazendo com que a gente tome atitudes em relação ao outro que muitas vezes nós não tomaríamos se pensássemos se estivéssemos raciocinando de forma mais natural. E como é que nós trabalhamos esses dois vícios morais, né? O egoísmo e o orgulho? Através do trabalho com as virtudes, através do esforço da reforma íntima. E se buscarmos novamente o Evangelho de Jesus e buscarmos os ensinamentos da espiritualidade em relação a isso, a gente vê que o principal ensinamento, aquilo que a gente tem que ter sempre em mente como nossa guia, como modelo, ensinado, exemplificado por Jesus, é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Caridade aqui não é só caridade material, é caridade moral, né? Caridade material, acho que já é muito claro para nós que estamos no âmbito espírita. A gente consegue fazer doações, a gente consegue fazer uma doação financeira, doar um brinquedo, auxiliar num projeto específico de forma financeira. Mas a grande caridade que nós precisamos fomentar nos dias de hoje é a caridade moral. E a caridade moral está por trás do que nós falamos agorinha, de doar nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo, coisa que nós nos apegamos tanto e muitas situações deixamos de fazer coisas porque dizemos: não tem tempo. Isso virou uma praga na sociedade atual. Não, meu tempo é muito escasso, muito reduzido, não tenho tempo. Não dá para fazer. E é engraçado, né, quando a gente está trabalhando numa reflexão assim, numa palestra assim, a espiritualidade vai nos trazendo as coisas. Então, uma amiga ontem me enviou um vídeo interessantíssimo, né, onde ele falava exatamente sobre essa questão. E a pessoa que estava por trás dizia o seguinte, né, que nós costumamos pensar em momentos com os outros, ou planejar momentos com os outros, como momentos completos. Né? Ou seja, a gente planeja uma viagem, um jantar, um almoço, um aniversário, uma festa.
é sempre um evento, né? Que tem que ter começo, meio e fim, algo com tempo, e nós não temos tempo. Aí ele diz assim, olha, como é que a gente reverte isso, né? Ele diz, eu gosto dos momentos que não são completos, e ele chama os momentos quebrados. O que é um momento quebrado? É assim, olha, eu não tenho tempo para um jantar, não tenho tempo para ir numa festa, mas eu tenho tempo para fazer uma ligação de 5 minutos para minha irmã, que está lá do outro lado, no meu caso, né, que estou fora do Brasil, está lá do outro lado do planeta. Talvez eu não tenha tempo de ir num almoço completo com uma pessoa, mas talvez eu tenha tempo de tomar um café de 5 minutos com ela. Né? Aquele café de 5 minutos pode ter um significado extremamente relevante para o dia daquela pessoa. Às vezes eu não tenha tempo de fazer uma ligação, como a gente estava falando antes, para alguém, mas talvez eu tenha tempo de mandar uma mensagem de manhã. Bom dia, lembrei de você. Uma mensagem de WhatsApp mesmo. Bom dia, lembrei de você. Não aquela mensagem automática que a gente manda todos os dias no grupo, né, igualzinha para todo mundo. Não, me lembrei de você com carinho, um abraço. E aquilo pode mudar o dia da pessoa, porque é aquela mensagem que aquela pessoa precisa naquele momento. E ele fala, um café, puxa, levar uma broa, levar um pão de queijo, dividir uma conversa rápida com alguém, é o que ele chama de momentos quebrados, e que podem ser significativos no dia daquela pessoa. Ainda mais num contexto de isolamento social que nós vivemos, né? Onde as pessoas já estão, de certa forma, cansadas, né, de não interagir com as demais, mas ainda é necessário para a gente superar essa situação que estamos vivendo. Então, por mais momentos quebrados, né, se a gente pode chamar assim, pequenos momentos, que não precisa ser uma viagem de 3 dias, que não precisa ser um passeio completo, que não precisa ser um jantar completo, pequenos momentos, né, um pequeno bom dia, uma pequena boa noite, uma pequena chamada, uma pequena ligação, um pequeno abraço que você manda de longe, e uma ferramenta importantíssima que a gente às vezes se esquece de usar, uma oração pela pessoa, né? Oração a gente tem que usar para agradecer, para se conectar com Deus, mas também utilizar, um dos objetivos da oração é a gente conectar-se e interceder por outros. Então, que nós possamos fazer isso também. Nós possamos envolver na nossa oração diária aquelas pessoas queridas que amamos, que às vezes estão longe, né? Que não vemos há muito tempo, que estão necessitadas, que necessitam de um amparo, que necessitam de uma palavra de carinho. Então, envolvê-las também nessa vibração positiva é importantíssimo. Então, por mais momentos assim, né? Por mais momentos dessa forma. E, claro, assim, para a gente deixar uma mensagem final, já encaminhando para o finalzinho da nossa reflexão de hoje, recorremos ao nosso querido amigo Chico Xavier, né? E disse, creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. É o sol que nos aquece, que oferece a fotossíntese para as plantas, que são a base da cadeia alimentar, ou seja, que em última essência nos alimenta. É o sol que todos os dias permite a mudança entre o dia e a noite, que nos carrega ou recarrega de energias diariamente. O Evangelho de Jesus é isso. É quem nos alimenta, quem recarrega as nossas energias, quem diariamente nos fornece a motivação para um novo dia, seja no plano encarnado, seja no plano desencarnado, aonde estivermos no nosso momento evolutivo. Então, que possamos trazer em nossos e vibrar em nossos corações o Evangelho de Jesus na nossa trajetória evolutiva, assim como o sol
brilha diariamente e traz a vida aos nossos dias. Muito obrigado pela oportunidade, né? E fiquem com Jesus. Que assim seja. Olá, estamos de volta. Estamos de volta e agradecemos aí, Bruno, muito obrigado pela sua palestra, essa palestra maravilhosa. Obrigado por suas palavras e por todo o conteúdo que você veio nos trazer a respeito da nossa evolução e do nosso evangelho. Muito obrigado, volte sempre, a casa está de braços abertos sempre para a sua colaboração e a sua ajuda, tá bom? E agradecemos a todos também que permaneceram conosco, assistindo a nossa palestra até o final. E antes de fazermos a nossa prece de encerramento, gostaríamos de lembrar a todos que o CEAL, através aqui do nosso canal no YouTube, continuamos com as nossas palestras, né? Então, de forma virtual, as nossas palestras continuam acontecendo todas as quartas-feiras, às 19h30 e todos os domingos, às 17 horas. E lembrando também que já estamos com as palestras presenciais, lá no CEAL, presencial no Salão André Luiz, e essas palestras presenciais estão acontecendo todas as segundas-feiras, 19h45, e às quintas-feiras de tarde, às 15h30. Então estejam conosco, nos acompanhando aí em todas essas palestras e nesses modos possíveis, né? No virtual ou no presencial. Vamos fazendo então a nossa prece de encerramento e novamente fechando os nossos olhos, agradecendo ao alto, ao nosso Mestre Jesus, por esta maravilhosa palestra, por este maravilhoso momento de introspecção, de reflexão, por essa oportunidade bendita que temos de ouvirmos tudo aquilo que a espiritualidade tem para nos trazer, tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus nos trouxe nessa palestra de hoje e que tanto vem para nos fazer refletir sobre as nossas melhorias, sobre a nossa reforma íntima, sobre a importância do Evangelho em nossa caminhada espiritual. Então, novamente, com o coração cheio de alegria, com o coração transbordando em gratidão, nós agradecemos, dizendo que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado a todos e até a próxima.